Então, eu acho assim, pro vídeo de hoje é interessante a gente falar pras pessoas a diferença entre fato, opinião, argumento. Discussão na internet mesmo, as bichas... Na Santa Cher, todo dia tem uma... Aquele ali que você mencionou mais cedo. Danilo. Ai, meu Deus. Tem paciência. Essa só gosta de padrão. Gosta de padrão, assim. Tudo pra ela é homem padrão. Sério. Dimitra, só porque eu gosto de ficar com um homem padrão, você fala que eu sou racista, gordofóbico, transfóbico. Tem visita. É minha opinião, me deixa. Não é sua opinião. Você me chama aqui pra isso. Vaza. Para de ser doida, menina. Vaza, para de ser doida. Gente, roda a vinheta, vamos começar o vídeo de hoje, porque aqui o assunto é sério. Doutora Drag! Olá, pessoal! Aqui é Dimitra Vulcana e hoje eu estou aqui com Renan Wilbert, da Igreja de Santa Cher na Terra. Talvez você conheça pelo Facebook, pelo Instagram, mas eu também tô aqui no YouTube. Dimitra vai botar o link pro meu canal aqui embaixo pra vocês seguirem. E vai ter vídeo com ela lá. Isso, então fica indo e vindo entre os canais pra você entender os collabs que a gente está fazendo. Faz esse vai e vem. Olha só, gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto assim que é mega importante nas discussões da internet. O Renan é jornalista, então só pra localizar assim quem é o Renan, ele tem um vídeo muito bacana sobre a diferença entre argumentação, opinião e fatos. E bem, muitas vezes as pessoas trabalham com opinião achando que é um fato. Seguinte, opinião, você pode ter sua opinião. Você tem direito de ter a opinião que você quiser, mesmo que seja uma opinião burra. Tipo aquela lá. Tipo aquela lá. Que aí assim, a gente vai te julgar, mas você pode ter lá a sua opinião. Só que você não pode esperar que a sua opinião em um debate esteja acima de argumentos. E mais do que isso, você não pode esperar que sua opinião e seus argumentos estejam acima dos fatos. Primeiro fato, depois argumento e por último, opinião. Sim, e você usa, por exemplo, a analogia daquela imagem que sempre as pessoas querem fazer uma simetria para silenciar os debates e tudo mais. Que é numa cena no chão, tem um 6 ou um 9, depende da perspectiva, e tem duas pessoas, cada um de um lado, apontando, assim, a edição pode colocar aí uma imagem para vocês, que um tá falando que é 6 e outro tá falando que é 9. E aí eles dizem, não quer dizer que você está errado só porque eu sou certo. Talvez você só não tenha visto o mundo pelo meu ponto de vista. Só que alguém está errado e talvez até os dois estejam. Porque aquilo ali foi desenhado no chão e alguém desenhou aquilo. Mas antes de chegar nesse ponto, cada um diz que é 6, outro diz que é 9. Isso é opinião. Eles podem ter argumentos. Um pode dizer, aqui tá 6, ali tá 5 e ali tá 7, então... Faz uma lógica, né? Isso é um argumento. Ou então outro falando, isso aqui é um 9 porque ele foi desenhado... os números são desenhados no sentido horário e aí no sentido horário isso é um 9. É outro argumento. Ou eles podem ir atrás dos fatos. Quem que desenhou essa porcaria aqui no chão? Que às vezes nem era um número, era uma arte que ia representar qualquer outra coisa. Exatamente. Era alguém querendo ver quantas pessoas iam começar a brigar para discutir se era 6 ou 9. Isso é muito mais importante. A gente pode ter opinião, mas a gente tem que pesquisar. Faz muito mais sentido a gente pesquisar sobre o que a gente está falando, a gente montar argumentos fortes e a gente procurar os fatos acima de tudo isso. Por que eu trouxe o Renan pra gente falar sobre isso aqui no canal? Todo mundo que acompanha a gente e segue o canal já sabe, por exemplo, que a gente tem uma ótica, um olhar mais marxista para as coisas. E quem acompanha sabe que esse olhar marxista, ele é pelo materialismo histórico dialético. Então, nunca eu vou trazer apenas a minha opinião, eu vou tentar trazer as coisas por uma perspectiva, na verdade, material, ou seja, eu vou tentar verificar qual é a materialidade do assunto em questão e tentar trazer uma teoria que joga luz sobre aquele assunto. Então eu não vou... gente, eu não gosto de padrãozinho, porque você que está assistindo é uma pessoa inteligente, capaz de ter sua própria opinião. Você não precisa que a Dimitra dê a opinião dela. E você não precisa concordar sempre comigo. Tem isso também, as pessoas... Nem sempre eu vou conseguir... inclusive, a ótica marxista é uma ótica bem peculiar à esquerda, porque é uma das várias óticas que as pessoas têm à esquerda. Então, nem sempre todo mundo vai concordar. E tem pessoas que às vezes não concordam comigo. E a gente continua andando à esquerda taticamente também. Isso é muito importante de dizer, porque as pessoas confundem que quando existe essa discordância, existe uma dissidência, ali se exclui, cada um vai pro seu lado.
lado e agora não se anda mais. Eu também não estou falando pra gente andar de mão dadas com o terraplanista, por exemplo. Não é isso que eu estou falando. Algumas dissidências que no campo teórico existe a possibilidade de se debater. Mas olha o que eu estou falando. No campo teórico há a possibilidade de debater. Agora, o que é a sua opinião sobre determinado assunto? Se a gente vai falar, por exemplo, sobre racismo, luta de classes, transfobia, gordofobia, capacitismo, são todos assuntos dados que assim, a gente gastou a nossa cota. Sim. Nós temos paciência porque a gente produz conteúdo para combater essas opressões, mas opinião não é isso que a gente está tentando trabalhar. Um exemplo de discussão que dá para pessoas de opiniões diferentes discordarem, até certo ponto, quando ao respeito, a gente estava falando mais cedo antes de gravar, quando houve o debate sobre a criminalização da LGBTfobia, que você é contra, mas que naquele contexto você era a favor que fosse aprovado, mas algumas pessoas eram a favor, outras pessoas contra, e ambos os lados tinham seus argumentos, e há estudos que provam fatos. Sim, a gente começou a pensar assim, se a gente parar para pensar numa perspectiva do racismo, como que isso se dialoga? Numa perspectiva abolicionista, como que isso se dialoga? Num contexto material do Brasil, com uma onda conservadora, que nós temos aí uma bancada conservadora, um presidente conservador, e isso não passasse, seria também uma grande derrota. Uma grande derrota. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo trazendo assim, olha, existe esse pensamento, existe esse pensamento, existe esse pensamento. Não dá para ser dicotômico, eu sou contra, eu sou a favor. Numa perspectiva, acho que todos nós não queríamos um punitivismo de esquerda, porque um punitivismo de esquerda, ele é triste, porque é onde a gente falhou, que não houve transformação social. E o punitivismo de direita, por exemplo, já é totalmente diferente. É porque é bandido bom, bandido morto. Sim. É outro debate que a gente nem se propõe a fazer esse debate. Sobre o fato do padrãozinho para Danilo entender. Mais do que a opinião de, eu gosto e é assim, é o meu gosto, a gente tem que entender que existe racismo, existe misoginia, existe gordofobia na sociedade. Isso tá dado. Se você acha que não existe racismo, meu filho, volte 3 casas. O grande fato é, a maioria esmagadora das pessoas prefere se relacionar amorosamente, afetivamente, com pessoas brancas, com pessoas magras, e os gays, com gays mais masculinizados. E se a maioria é assim, numa sociedade que rejeita negros, que rejeita gordos, que rejeita afeminados, será que as duas coisas não estão conectadas? Sabe, a gente pode começar a buscar fatos, além de dizer opinião. A gente deu aqui os argumentos. Números. A gente pode pesquisar sobre a formação do desejo, ir para um lado mais da psicanálise, pode ir para um lado da comunicação, falar de teorias da comunicação e como a comunicação pode influenciar nos nossos gostos e desejos também. Existem várias maneiras da gente abordar determinado assunto. Só que se negar a debater padrões, dizendo é minha opinião, é meu gosto pessoal e acabou, se negar aí nesse assunto é você colaborar para menos um debate racial, menos um debate sobre gênero, menos um debate sobre corpo. E quanto menos a gente debater corpo, raça e gênero, mais a gente vai estar colaborando para a sociedade ser racista, gordofóbica e misógina. É isso, gente. Eu acho que isso aqui é um bom debate quando você estiver aí numa briga, numa argumentação e você quer mostrar para alguém assim, olha, você tem que entender que a sua opinião não é só a sua opinião. Existe uma divisão aí e se a gente vai fazer algum debate sobre algum determinado assunto, a gente tem que partir desse ponto de vista aqui para agora a gente assentar o nosso debate. Infelizmente, a gente não pode obrigar as pessoas a se aprofundarem em nada. A pessoa pode continuar tendo a opinião dela, só que se você só quer ter opinião, não quer ter um argumento bem fundamentado, não quer buscar os fatos, você não tem como entrar num debate e achar que você vai estar numa mesma posição ali, numa posição de igualdade. Às vezes a paulada pode ser grande, então... Às vezes a paulada pode ser grande e ainda vai dizer, vocês não aceitam quem tem opinião diferente de vocês. Sua grossa! Não tem... Ai, gente, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Agora vocês vão lá no canal dele. No meu canal. Se inscrevam lá também. Se inscrevam no canal da Dimitra, se você veio do meu canal pra cá. É isso. É isso. Tchau, gente. E isso não é opinião.